Estamos cientes das regras. Aqui está uma breve introdução para nosso orador. A nossa primeira oradora é Mei Shan. Mei é a gestora sénior do programa. Ela liderou o desenvolvimento das normas ISO 30500 e ISO 31800 para inovação em saneamento não ligado à rede de esgotos e o estabelecimento de capacidades de testes em laboratório e certificação na África e na China. Antes disso, Mei foi gestora de programa na World Toilet Organization, quando executou as sanitas suspensas para escolas flutuantes no rio Tonle Sap, no Camboja. O nosso segundo orador de hoje é Chris Chan. Chris Chan é o gestor de projeto e planeou e testou várias sanitas reinventadas com vista à certificação do produto, de acordo com a norma ISO 30500. É o co-líder técnico do projeto ISO OPC 318, abrindo caminho para o desenvolvimento de uma norma sobre unidades de tratamento de lamas fecais, unidades de recuperação de recursos independentes da energia, pré-fabricadas à escala da comunidade, a publicar este ano. Assim sendo, passo a apresentação à Mei, que será responsável pela introdução ao tema. Estão a ouvir-me? Sim, Mei. Estou a receber respostas contraditórias no grupo de chat. Bem, agradeço a vossa presença. E sejam bem-vindos ao primeiro de 4 webinars sobre a compreensão da ISO 30500, através de ensaios de desempenho, boas práticas e estudos de casos. O objetivo do webinar de hoje é dar uma visão geral da norma ISO 30500, destacando os principais ensaios, certos aspectos fundamentais dos requisitos de ensaio, e também mostrar como a norma está a ser organizada. Esta sessão não tem como objetivo entrar em detalhes, e como Mina disse anteriormente, iremos responder a quaisquer perguntas que possam ter durante a sessão de perguntas e respostas. E nas próximas slides vou guiá-los sobre como e porquê desenvolvemos a norma. Alguns de vós podem achar isto familiar, mas penso que para o resto, para benefício do resto dos participantes, este diapositivo na caixa verde mostra o escopo da norma. Assim, esta é a norma ISO 30500. O título completo é Sistema de Saneamento Autónomo. Unidade de Tratamento Integrada Pré-Fabricada. Requisitos Gerais de Segurança e Desempenho para Projeto e Ensaio. É uma norma para a tecnologia de sanitas domésticas, que recolhe, contém e trata totalmente os resíduos no local, sem transporte. Bem, e por que o núcleo desta norma é uma norma prospectiva? Isto deve-se ao facto de esta norma ter sido desenvolvida a par de tecnologias inovadoras emergentes de tratamento sanitário. É uma norma baseada no desempenho e também agnóstica em termos de tecnologia. Existe também um controlo a 100% dos agentes patogénicos para garantir que os resultados são seguros para a saúde humana e para o ambiente. E no lado direito, na caixa cinzenta, está outra norma ainda em desenvolvimento. O Comitê Técnico também liderou a discussão técnica no PC 318, e a norma deve ser publicada até o final deste ano. No entanto, este não é o tema de discussão neste webinar. Portanto, desde a concepção desta ideia em 2015, até a publicação da norma em 2018, tem sido uma curva de aprendizado muito acentuada não apenas para o Comitê Técnico, mas também para muitos dos nossos parceiros e laboratórios com quem realizamos ensaios. Vou começar com o levantamento das tecnologias. Em 2015, alguns dos nossos colegas viajaram por vários países e realizaram um levantamento das tecnologias de saneamento existentes, para entender por que as atuais tecnologias de saneamento doméstico falham em fornecer saneamento gerido de forma segura. Além disso, também estudamos em detalhe algumas das tecnologias de saneamento emergentes, para entender o processo dessas unidades de tratamento. E como uma segunda fase, temos que formar um comitê técnico para buscar conselhos e contribuições de especialistas e várias partes interessadas no setor, para nos ajudar a elaborar os critérios iniciais para a norma. As partes interessadas que foram convidadas vieram de várias origens, incluindo especialistas industriais, professores universitários e vários profissionais de higiene. Na verdade, eu mesmo fui parte do membro do Comitê Técnico Inicial em 2016 e eu representei a World Toilet Organization. O resto é história. Como e porque me tornei parte do Comitê Técnico e agora estou liderando o projeto. Então, depois de formarmos um comitê técnico, o que fizemos foi trazer de volta todos os contributos, as ideias, os questionários que tínhamos e começamos a formular critérios para estabelecer a norma. Para além disso, fizemos uma análise exaustiva de muitas estatísticas diferentes, que analisam quais são os limites de descarga aplicáveis a determinadas tecnologias. Determinados processos. Tudo isto é um processo completamente iterativo, que levou vários anos a concluir. E a etapa final foi levar o padrão através do processo ISO e o Comitê de Projeto ISO 305 foi formado.
Portanto, a última parte para obter a norma publicada e aprovada foi a formação de um comitê de projeto, PC 305, e 46 países estiveram envolvidos no desenvolvimento da ISO 30500, com 32 membros participantes e 14 membros observadores. Na reunião final em Katmandu em 2018, 88% dos países membros da ISO votaram a favor da norma, e foi publicada em novembro de 2018. Assim, a mensagem principal da slide anterior é partilhar com todos que esta norma passou por muitas rondas de procura de contributos de especialistas e partes interessadas internacionais, para chegar ao ponto em que se encontra neste momento. E também para o Comitê Técnico. Quando estávamos a desenvolver a norma juntamente com o Comitê de Projeto, PC 305, fizemos uma validação bastante extensa da norma. O que isso significa é que trabalhamos com parceiros para testar o método descrito na norma, para garantir que é sólido, para garantir que faz sentido. E também efetuámos ensaios em alguns sistemas comercialmente disponíveis, para testar o método que foi descrito na norma. Então, o processo que adotamos foi bastante robusto para garantir que a norma seja alcançável e atenda a certos requerimentos. Isto ajuda a garantir que os resultados das tecnologias de tratamento sejam seguros para o ambiente e para a saúde humana. Portanto, este slide que você está a ver pode ser encontrado no escopo da norma. Mostra que a norma é para tecnologias de saneamento, e também o front-end e o back-end para a recolha e o transporte dentro do sistema. Trata-se de uma norma bastante abrangente. A norma cobre os ensaios de mecânica, eletricidade, compatibilidade eletromagnética. E além disso, a norma é uma norma baseada no desempenho. Os requisitos para a descarga ou reutilização segura de sólidos e líquidos. Emissões atmosféricas. Odor e ruído. A maneira em como a norma é estruturada pode ser agrupada em 3 grupos. Se é um fabricante que pretende obter uma certificação, ou alguém que está a tentar compreender a norma para a poder adotar no seu país. A forma como a norma está estruturada é com controlos de documentação, ensaios laboratoriais controlados e verificação de desempenho em campo. Em relação aos controlos de documentação, existem algumas coisas que, como fabricante, precisa produzir para poder cumprir esses requisitos. No âmbito dos ensaios laboratoriais controlados, as cláusulas principais são padrões de carga, requisitos mecânicos, parâmetros ambientais, saúde humana, emissões atmosféricas, parâmetros acústicos, matéria de odores e requisitos elétricos que surgem sob o controle de ensaios laboratoriais. E no que diz respeito à verificação de desempenho em campo, temos algumas orientações para os ensaios e parâmetros ambientais e de saúde humana. Esta norma tem 3 tipos de classes de certificação. A classe 1 e a classe 2 é quando se tem um front-end. Se o tratamento do back-end for não biológico, então a classe 1 é aplicável. Se o seu tratamento de back-end se enquadrar num processo biológico com um front-end, pertence à classe 2. E se tiver vários front-ends, como sanitários públicos, e a sua tecnologia de tratamento puder ser biológica ou não biológica, desde que tenha mais do que um front-end, é enquadrado na classe 3. Assim, para as classes 1, 2 e 3, é necessário cumprir os mesmos requisitos de controle de documentos. Também é necessário passar por um mínimo de 32 dias de ensaios laboratoriais controlados. A diferença surge nos ensaios de campo. Assim, se pertencerem à classe 1 e utilizarem um processo de tratamento não biológico, serão submetidos a ensaios de campo durante um período mínimo de 30 dias. Se for da classe 2, ou seja, um front-end que utiliza ensaios biológicos, os ensaios de campo têm de ter uma duração mínima de 5 meses. E se enquadrar na classe 3, ou seja, se tiver vários front-ends e se for um sistema biológico, então o seu ensaio de campo é, no mínimo, de 5 meses. No entanto, este sistema especial de classe 3 na norma descreve que, se tiver mais de 2 a 5 front-ends, deve selecionar aleatoriamente dos ensaios para o teste. E se tiver mais de 5 front-ends, então tem que testar pelo menos 3. Assim, terminei com a introdução à ISO 30500. Na próxima secção, Controle de Documentos, iremos mostrar 2 vídeos explicativos que durarão 5 minutos e meio. Vou passar o vídeo agora mesmo e se não conseguirem ouvir o áudio, por favor escrevam na caixa de diálogo e avisem-me. Da norma é para controlos de documentação. Esta secção inclui toda a documentação esperada do fabricante, bem como quaisquer ensaios que sejam necessários devido à falta de documentos. A primeira cláusula de controlos de documentação é informação técnica geral. Isto destaca todas as informações que se espera que o fabricante forneça. Isto inclui a entrada tratável do sistema, a capacidade, os tempos mínimos de espera entre utilizações, a forma de eliminar com segurança os produtos de higiene menstrual e a vida útil. A norma também especifica como a informação pode e deve ser partilhada. Por exemplo, os tempos mínimos de espera entre utilizações devem estar no manual do usuário ou numa placa de dados localizada no sistema.
A próxima seção, Segurança Geral, descreve todos os requisitos físicos gerais deste sistema. Alguns dos requisitos gerais de segurança são: a concepção da montagem deve impedir a remoção ou desmontagem de partes críticas acessíveis do sistema. A sanita deve funcionar num ambiente que varia entre 5 e 50 graus Celsius e com níveis de umidade entre 20 e 100%. Devem-se monitorizar os gases e acumulações, formação de escória, bloqueio de exaustão e outros riscos potenciais. E as medidas de mitigação necessárias devem ser implementadas. Estes riscos também devem estar descritos numa avaliação de risco iterativa criada pelo fabricante. A secção seguinte é Segurança no projeto de processos. Isto incluirá regulamentos sobre a profundidade do selo de água, tubagens e ligações, e medidas de mitigação através da projeção física para evitar a infecção por agentes patogénicos. Também cobre medidas de segurança para a reutilização de efluentes. Por exemplo, se a água para lavagem das mãos for produzida pelo sistema, espera-se que cumpra as diretrizes da OMS. A secção número 4 em controle de documentos é Segurança dos materiais. Esta secção destaca todos os componentes e requisitos das peças, como a capacidade de limpeza, o acabamento do grão, a durabilidade e a resistência ao fogo. A seguir está a segurança mecânica e elétrica. A aplicabilidade de cada uma das subseções ao sistema depende das características do sistema. Por exemplo, se o sistema tiver equipamento pressurizado com níveis de pressão superiores a 50 kPa, ou equipamento de vácuo com níveis de pressão inferiores a 50 kPa, então deve suportar pressões de carga mecânica e fatores de segurança de resistência estrutural. Outras características abrangidas por esta secção incluem tubagens, mangueiras, tanques, superfícies extremamente quentes ou frias, subsistemas com emissões de radiação e todas as partes móveis e rotativas. Está bem, próximo vídeo. A primeira parte da norma é: Desculpe. Tenho que sair do slide e clicar no próximo. Agora, a seguinte seção é a experiência do utilizador com o dispositivo. Esta cláusula abrange todas as características relacionadas com o utilizador, como requisitos culturais, marcações e rotulagem. A norma descreve a necessidade de uma sanita que se enquadre nas normas culturais. A comunidade está habituada a usar água ou descarga seca. Uma sanita para se agachar ou sentar. Papel higiênico ou lavagem com água. O sistema deve ser confortável para o usuário e atingir a satisfação estética. E quaisquer rótulos, sinais, avisos e marcações devem estar na língua oficial do país. Esta cláusula tem como objetivo proporcionar ao usuário uma experiência segura e confortável, para que a tecnologia possa ser implementada de forma integrada na comunidade. A cláusula de projeto de manutenção estabelece a expectativa de que a manutenção, limpeza e outros cuidados da sanita sejam razoáveis e estejam dentro das capacidades da comunidade. As atividades de manutenção e a frequência dessas atividades podem ser realizadas pelos utilizadores ou por profissionais de serviço no local, e todos os componentes que precisam ser substituídos ou reparados são facilmente acessíveis. A limpeza normal não deve colocar o utilizador em contacto com materiais perigosos e, se tal acontecer, deve ser solicitado um serviço de assistência técnica com formação. Os manuais do utilizador são escritos no idioma local e em inglês. E por último, o sistema completo deverá ser transportado de forma segura. A sustentabilidade é a última cláusula do controle de documentos. Esta cláusula destaca o uso e recuperação de recursos da saída desse sistema. Espera-se que os fabricantes estimem a quantidade de nutrientes, como fósforo e nitrogênio, no produto sólido final e no efluente. A proporção de efluentes e de energia do sistema que pode ser recuperada em comparação com o seu nível de consumo também tem de ser fornecida pelo fabricante. Uma avaliação do ciclo de vida deve ser efetuada de acordo com a ISO 14040 e a ISO 14044. Os compradores interessados devem também ser informados sobre os requisitos operacionais recorrentes, o consumo anual estimado de energia e o consumo de água doce, a fim de comparar os sistemas e avaliar melhor a adequação de um sistema à sua localização.
Muito bem, os dois vídeos também deram um resumo de alto nível dos controlos de documentos necessários. Com base na nossa experiência de ensaios, com o controle de documentos de algumas das nossas partes interessadas, não subestima o tempo necessário para se preparar para a norma. Há muito trabalho por trás do controle de documentos, na verdade. Assim, sem mais demoras, deixem-me apresentar-vos o próximo orador, Chris Chan. Chris, poderias nos guiar pelas próximas sessões, que são os ensaios laboratoriais controlados e os ensaios de campo? Sim, olá. Obrigado, May. Está bem. Olá a todos. O meu primeiro slide. Antes de entrar nos requisitos dos ensaios laboratoriais controlados, gostaria de partilhar convosco os primeiros aspectos fundamentais antes de iniciar o ensaio, que são basicamente o calendário de todo o ensaio e o modo em que as fezes e a urina serão introduzidas no sistema durante este período. Como se pode ver, o calendário aqui presente é um calendário apresentado na norma, na tabela 3. Por isso, gostaria de falar-vos sobre este calendário, porque é muito importante. Cobre basicamente todos os requisitos dos ensaios laboratoriais controlados. Como podem ver, a primeira coluna mostra o tipo de ensaio. Desculpem, os tipos de ensaios que estão a ser feitos. A segunda coluna aqui é o padrão. Isto é o tipo de carga para o dia específico. Por isso, atribuímos um código de cores aos elementos, para uma melhor visibilidade. Então, na legenda, há um total de 5 dias em amarelo para parâmetros de saúde humana e ambiental para saída de sólidos e efluentes. Há 4 dias de ensaios de odor aqui em roxo, e depois 2 dias de ensaios de emissões atmosféricas e ruído em verde. Portanto, como pode ver aqui no padrão de carga, a maior parte deles são de carga normal. Existem circunstâncias especiais para diarreia e ensaio de stress. O objetivo disto é testar a consistência dos resultados sob diferentes condições de carga ou sob diferentes utilizadores. O padrão de carga normal é derivado dos cálculos de capacidade indicados pelo fabricante. O tempo de carregamento está distribuído das 6 horas às 20 horas. Isto é para simular de perto cenários de casos reais ou uso de um adulto que trabalha regularmente. Assim, o carregamento é recolhido e carregado manualmente ou é recolhido e carregado pelos utilizadores que utilizam diretamente a sanita. Como podem ver, há aqui diferentes padrões de carga. A carga de stress é basicamente a carga normal mais 80% da diferença entre a capacidade de carga máxima e a normal indicada pelo fabricante. E depois a diarreia é basicamente simulada como o pior cenário possível, em que metade dos utilizadores têm diarreia num determinado dia. Portanto, o cálculo da diarreia é basicamente fezes diluídas em água numa proporção de 2:1. Para os ensaios mecânicos, a principal atenção é focada nas áreas do front-end e back-end. Estes ensaios estão todos listados e apresentados na norma ISO 30500. Os passos estão todos lá. Estes testes não estão indicados no calendário, caso tenha reparado anteriormente, porque é necessário que isto seja testado antes do início dos ensaios laboratoriais controlados. Os parâmetros ambientais e de saúde humana não serão abordados neste webinar. Eles serão abordados pelos nossos colegas nas próximas sessões do webinar nas próximas semanas. Por isso, não se esqueçam de participar. O próximo passo será a definição dos parâmetros de emissões atmosféricas. Os ensaios de emissões estão divididos em 2 sessões: os ensaios das emissões atmosféricas de interior no front-end e as emissões atmosféricas na área de pilha. Portanto, deve-se notar que esta área de pilha não é a área externa do ensaio atmosférico. Estes são os parâmetros para o front-end, conforme mostrado, e depois iremos analisá-los mais tarde. E estes são os parâmetros para o back-end, ou pilha. Bem, como se pode ver no quadro 11, à esquerda, os limiares dos parâmetros baseiam-se no tempo médio de amostragem de 1 hora, exceto no caso do H2S, que é medida em média em 30 minutos. Os métodos recomendados também são fornecidos, mas note-se que os métodos de ensaio das emissões atmosféricas podem ser utilizados, ou seja, as outras normas nacionais equivalentes também são aceitáveis, em vez das enumeradas na norma ISO 30500. Assim, como se pode ver aqui na fotografia à direita, o ensaio ou a amostragem necessários são os indicados, devendo estar a pelo menos 1,5 metros acima do solo, entre 1,5 metros, e deverá estar acima do vaso sanitário ou assento. A porta da superestrutura deve ser fechada para evitar a contaminação cruzada com o ar exterior o mínimo possível. Normalmente, para os laboratórios em valores ppm ou ppb, os limiares baseiam-se em condições ideais. Por isso, se quisermos convertê-lo de novo em massa por volume, será com base nestas condições. Para as emissões de pilha, os parâmetros baseiam-se em médias de 1 hora, com concentrações normalizadas para as condições ambientais. Assim, normas nacionais equivalentes também são aceitáveis. Como pode ver na tabela A13, todos são recomendados, mas se tiver uma norma nacional que seja semelhante ou equivalente, também pode usá-la. Assim, a imagem à direita é extraída do método 1A, da EPA. Este método fornece-lhe uma orientação sobre como efetuar as medições para pilhas utilizando boas práticas. Como se pode ver na fotografia, o ponto de amostragem, antes e depois deve ter uma distância de 8D de quaisquer perturbações. Portanto, isto serve para proporcionar um fluxo laminar melhor, de forma a que a recolha possa ser mais precisa. Passando agora aos parâmetros acústicos, estes são semelhantes aos das emissões atmosféricas. O ensaio acústico ou de ruído é separado em interior, que se situa na superestrutura, e exterior, que se situa no processo de back-end. Assim, para o front-end,
O requisito é apenas a medição de um único ponto acima do vaso sanitário ou assento, 1,2 metros acima do solo. Como pode-se ver na imagem A, esta é a configuração correta. É um erro comum as pessoas utilizarem a imagem B, porque a interpretam como 1,2 metros acima do assento, o que, como se pode ver na imagem B, não é correto, pois é demasiado alto para as medidas. As medições deste sistema destinam-se basicamente a medir o front-end, o volume do autocolismo ou mesmo se há algum ruído proveniente do sistema de back-end. E para o sistema back-end, o procedimento de medição é normalmente, como se pode ver na fotografia à direita, encontrar o ponto central. Normalmente é um ponto, 1 metro para fora e 1,2 metros de altura. Depois a medição deve ser feita em intervalos de 1 metro. Sim, e, como se pode ver, nem todos os sistemas têm um intervalo exato de 1 metro. Por isso, se no final encontrarem menos de 1 metro, estes pontos com menos de 1 metro serão eliminados. Passando para os requisitos de odor. Isto é semelhante aos dois parâmetros anteriores. Isto também se divide em uma superestrutura interna, que é o front-end novamente, e depois externa, ou nas proximidades do sistema. Antes mesmo de entrar no ensaio, existe um requisito da norma ISO 30500. Os detalhes, os métodos passo a passo, estão todos incluídos na norma. Antes de realizar o ensaio, é necessário selecionar e examinar um conjunto de 4 pessoas, entre a população em geral, para servirem de membros do painel. O objetivo é garantir que a sensibilidade olfactiva dos membros do painel se situe dentro de um intervalo de valores, e também assegurar a repetibilidade do ensaio. Em suma, dizer que os membros do painel não têm um nariz demasiado sensível ou um nariz não tão sensível. Assim, os membros do painel são avaliados através do cheiro de diferentes sacos, ou utilizando um olfatómetro que se pode ver aqui à direita, na fotografia, com diferentes concentrações de H2S, principalmente neutro, ou seja, ar natural, 0,01 ppb de H2S e 2 ppv. Os membros do painel são aceitos com base no seu teste de percepção, de acordo com os requisitos da tabela. Eles têm de passar o ensaio aqui. A localização do ensaio é no front-end, e também haverá um plano sobre como realizar o ensaio no back-end. Isto baseia-se no planeamento e nas necessidades dos laboratórios. O registro é feito a cada 10 segundos durante 3 minutos. Assim, para um dia típico de ensaio de odor, haverá 10 eventos. 4 para fecal, como pode ver no quadro 1 aqui. 2 para urinário. 2 para eventos em que as operações do processo libertem mais odores. E depois, 2 aleatoriamente. No final do ensaio, os resultados têm de ser tabulados e cumprir o limite mínimo indicado no quadro 9, ou parte 2, aqui. Como o May mencionou, há diferentes classes do sistema, com base no número de front-ends que tem. É necessário basear-se no quadro para determinar quantos front-ends devem ser testados. Aqui à direita, os membros do painel terão isto. Este é um exemplo da folha de registro de avaliação de odores que cada membro do painel terá. Quando todos os ensaios estiverem concluídos, voltam à esquerda para fazer uma consolidação. Como se pode ver no quadro, estes são os resultados tabulados de todo o ensaio. Na parte inferior, apresentam-se os resultados totalizados para o código 3, que é desagradável, e o código 4, que é inaceitável. Assim, no final, obtém-se uma percentagem do total dos resultados do ensaio. Depois, com base nos critérios ISO, menos de 10% foi aprovado para o código 3, e menos de 2% foi aprovado para o código 4, que é inaceitável. Isto determina se foi aprovado ou reprovado o ensaio de odor. Muito bem, passemos aos requisitos elétricos. O sistema de controlo deve ser testado antes da sequência de ensaios. Como podem ver, não está indicado no calendário. Assim, é necessário desenvolver um plano de ensaio que incorpora os casos de ensaio, permitindo que cada função do sistema de controlo seja testada de forma independente. Por isso, o testador não deve ser alguém que também esteja envolvido no ensaio. Desculpem, no processo de projeção. A segunda parte aqui é a descarga de energia. Como isto está a ser testado no final dos 32 dias de ensaio, este é o último teste que está a ser feito. A energia do sistema é desligada e descarregada. Se houver energia remanescente a ser descarregada, deve ser feito de acordo com as instruções do fabricante. Uma vez tudo isto feito, o laboratório virá verificar e registar qualquer energia restante que tenha ficado no sistema. Isto é basicamente o que deve ser feito para requisitos elétricos, o que é bastante simples. A seguir, vou passar brevemente pelos ensaios de campo. Este procedimento é normalmente efetuado após os ensaios laboratoriais controlados. Como se pode ver, os requisitos para os ensaios de campo destinam-se principalmente a determinar o desempenho do sistema em cenários de utilização real, e durante um período de tempo mais longo, em comparação com os ensaios laboratoriais controlados. Estes ensaios centram-se principalmente nos parâmetros ambientais e de saúde humana. Para um sistema não biológico de classe 1, como é possível verificar no quadro anterior, a duração total do ensaio é de 30 dias. Além disso, a frequência dos ensaios ambientais e de saúde humana é semanal. Portanto, todas as semanas, o laboratório virá e coletará uma amostra e retornará ao laboratório para produzir um resultado. Para sistemas biológicos de classe 2 e 3, a duração total do ensaio é de 5 meses. Da mesma forma, a frequência dos ensaios ambientais é semanal, mas a saúde humana é testada numa base mensal. Em suma, para passar nos ensaios de campo, é necessário que pelo menos 75% dos parâmetros ambientais sejam aprovados,
e que 100% dos parâmetros de remoção de agentes patogénicos ou de saúde humana sejam aprovados. Este slide mostra uma melhor visualização das diferentes classes e da diferente frequência dos ensaios. Como podem ver aqui, o W é uma amostragem ou ensaio semanal, e o M aqui é mensal, C é quando completa o ensaio, e nota-se que aqui é D, há uma amostragem diária. Isto é necessário antes da verificação de desempenho em campo, que é a semana 0. Assim, uma semana antes, o laboratório tem de analisar e recolher amostras diariamente. Este valor é utilizado principalmente no cálculo da percentagem de redução do nitrogênio total e do fósforo total. Este assunto deverá ser abordado nos nossos próximos webinars. Portanto, isto funciona basicamente como um ponto de referência. Chegando à última parte da verificação de desempenho em campo, como já foi dito, esta será abordada nas próximas semanas. Por isso, não se esqueçam de nos acompanhar. Este é o meu último slide. Com isto, termino a minha parte do webinar. Vou passar o meu lugar à May, para que ela vos acompanhe no resto do webinar. Obrigado. Muito obrigada, Cris. Muito bem, para concluir o nosso webinar, gostaria de sublinhar que a ISO 30500 é uma norma voluntária e que o Comitê Técnico criou uma marca de certificação completa para a norma. Devido à estrutura da norma, se tiver um produto que não tenha um front-end, ou seja, a sanita, o vaso sanitário, ou não seja uma unidade, pode testar o back-end, onde está a sua tecnologia de tratamento. Trata-se, portanto, de uma norma voluntária e encorajamos vivamente os fabricantes ou os proprietários de pequenas empresas que estejam a pensar em obter essa certificação, a efetuarem o maior número possível de ensaios, internamente ou junto de um organismo de ensaio de terceiros, porque é um processo bastante fastidioso, como podem ver, para obter a certificação completa da ISO 30500. Dito isto, para qualquer empresa que pretenda obter uma certificação, seria muito benéfico ter efetuado mais ensaios de conformidade e descobrir em que ponto se encontra em termos de obtenção da certificação da norma. E para concluir, gostaria de partilhar um último vídeo de 30 segundos. ISO 30500, uma norma que se divide em 3 inspeções e ensaios principais. 1. Laboratório. 2. Documentos. E 3. Campo. Cada um deles fornece as informações sobre o que se espera, o calendário dos ensaios e a forma como devem ser efetuados. A segurança e o sucesso da tecnologia dependem em grande medida dos conhecimentos aprofundados e multifacetados organizados na norma. E isso cobre. Bem, como disse no início, esta é a primeira de 4 partes da série de webinars e nas próximas 2, a segunda e a terceira partes, iremos aprofundar a secção de microbiologia e os parâmetros ambientais. A razão pela qual as retiramos do webinar de hoje deve-se ao facto de esta secção de ferramentas constituir uma grande parte da própria norma e de ter muitas coisas para partilhar. E a última parte será uma introdução aos procedimentos de ensaio e também algumas das boas práticas que experimentamos e recolhemos dos vários ensaios que realizamos. Por último, mas não menos importante, obrigado a todos os participantes que apareceram hoje. Estas são algumas das fotografias que, ao longo dos últimos anos, mostram o trabalho que realizamos, como líderes de projeto, no desenvolvimento da norma ISO no PC 305. Ou em ensaios de validação em alguns dos locais de ensaio na Índia, África do Sul e China. Agora é a vez da sessão de perguntas e respostas e passo a palavra à May. Vamos agora começar a nossa sessão de perguntas e respostas com a May e o Cris. Aqui está a vossa primeira pergunta. Os ensaios laboratoriais e os ensaios de campo serão efetuados em simultâneo? Bem, talvez eu comece. Não recomendamos que o façam. Uma das razões fundamentais é que, se o sistema falhar, qualquer um deles durante o ensaio, a sua empresa ou o fabricante poderão ter de voltar ao projeto para redesenhar e refazer o ensaio novamente. Por isso, não faz sentido, do ponto de vista económico, fazê-lo em simultâneo. Se um deles falhar, é necessário refazer tudo de novo e, nesse caso, o custo é multiplicado por metade ou mesmo pelo dobro. Obrigada, Cris, por responderes. Passando à pergunta seguinte, como é que se verifica se as diretrizes da OMS para a água potável são cumpridas? Por exemplo, se a água for reutilizada como água de lavagem das mãos. Sim, é verdade. A diretriz da OMS relativa à água potável é apenas uma diretriz. Não indica o que deve ser feito, mas muitos países têm regulamentos baseados nesta diretriz. Criaram os seus próprios regulamentos sobre quais devem ser os requisitos da água potável. Ou seja, quando se está a tentar certificar um sistema num determinado país, é necessário seguir os requisitos específicos, utilizando essa diretriz. Além disso, como organismo de certificação, também queremos saber onde vai concentrar o seu produto, em que países. Por exemplo, se fabricar o seu produto na China e quiser vendê-lo em Singapura, na Malásia ou mesmo em França. Assim, como organismo de certificação,
obteremos todos estes critérios relativos à água potável nos países em causa, e verificaremos se a empresa cumpre efetivamente os critérios dos diferentes países. Talvez eu possa também acrescentar algo a isso. Nesta norma, não verificamos a reutilização do seu produto. Assim, na norma existem requisitos para os efluentes e é preciso cumprir os requisitos. A norma, no entanto, aplica-se aos efluentes e à descarga. Se a tecnologia da sua sanita, como passo adicional, puder produzir água potável, então terá de cumprir as diretrizes locais relativas à água potável, mas não é abrangido pela norma. Por isso, não podemos verificá-lo como parte da certificação. Não está incluído nos objetivos da norma. Obrigada. Obrigada a ambos por responderem a essa pergunta. Próxima pergunta. Tendo em conta o atual cenário da Covid-19 e o risco de contaminação através das águas residuais, estão a considerar medidas específicas para a situação? Vou responder à pergunta. Na verdade, não compreendi o que quiseste dizer. Talvez a pessoa que levantou a questão possa esclarecer melhor na caixa de chat, porque as tecnologias de sanitas, esta norma, garante uma eliminação de patógenos a 100%, tanto para sólidos como para efluentes. Por isso, quando diz considerar uma medida específica, não percebo muito bem a pergunta. Não tenho a certeza se o Chris ou qualquer outra pessoa pode responder a esta pergunta. Sim, obrigada. Sou a Rachel e posso tentar compreender a pergunta da Shelley sobre a Covid-19 e o risco de contaminação. Se entendi bem a sua pergunta, talvez esteja a referir-se ao facto de que, durante a Covid-19, haveria um aumento do número de agentes patogénicos, ou, digamos, de vírus nas águas residuais. Se considerarmos isso e assumindo que é essa a questão, a minha resposta seria que na norma, como os meus colegas acabaram de apresentar, temos dois tipos de ensaios. Um são os ensaios laboratoriais controlados e o outro são os ensaios de campo. Assim, os ensaios de campo são normalmente efetuados após os ensaios laboratoriais controlados. E quando ouvirem o meu seminário no futuro, dentro das próximas 2 semanas, perceberão que nos ensaios laboratoriais controlados também temos uma coisa chamada spiking, em que atribuímos números adicionais de agentes patogénicos em todas as categorias, como bactérias, vírus ou helmintas, para garantir que os números são tratados em situações tão infelizes como cenários em que há um pico ou um aumento súbito dos números nas águas residuais fecais. Chamamos-lhe spiking. Por isso, temos o spiking e os números utilizados no spiking tratam do risco a partir desse momento. Obrigada. Muito obrigada pela sua observação. A pergunta seguinte é: pode também dar exemplos de sistemas diferentes como os que mencionou, não biológicos, biológicos e mistos? Sim, para sistemas não biológicos, estamos vendo atualmente sistemas que estão sendo desenvolvidos. Vão desde filtros a incineração, passando por paralisadores e mecânicos, força e muitos tipos diferentes de coisas. São, de um modo geral, não biológicos. Tudo o que é biológico são principalmente, como se pode ver nas instalações convencionais de tratamento de águas residuais, tanques anóxicos e anaeróbicos, tanques aeróbicos e, depois, sim, a disposição ou as tecnologias dos sistemas convencionais de tratamento de águas residuais. Depois temos os mistos. Eles são, digamos, algo como biológico e não biológico. O biológico misto é bastante simples. A mistura de sistemas não biológicos com os biológicos seriam os sistemas MBR, os sistemas de bioreatores de membrana, os sistemas plantáveis que já vimos anteriormente, os sistemas de reatores eletroquímicos, juntamente com os sistemas biológicos. Assim, existem muitos no mercado e em desenvolvimento neste momento. Talvez possa pesquisar no Google e escrever reinventar a sanita ou algo desse tipo. As coisas vão aparecer, basicamente. Obrigada, Chris, por isso. Passemos à próxima pergunta. Dado que as medições do ar e do som são amostras preliminares, as normas especificam os períodos de amostragem? Todas as medições, os períodos de amostragem que mencionei no slide anterior, em interiores é de 1 hora. A avaliação da medição de H2S da pilha é de 1 hora. Depois, algumas medições que não mencionei estão, de facto, na norma, que mede durante 24 horas ou, se o processo ou ciclo puder ser concluído num período de tempo inferior, podem ser medidos de acordo com esse ciclo. Por exemplo, um processo demora 5 horas ou mesmo 1 hora a completar todo o tratamento dos resíduos de entrada, para poder descarregar o efluente no espaço de 1 hora. Assim, o ensaio de ruído só é testado durante 1 hora. É possível dessa forma. Obrigada, Chris. Aqui está a tua próxima pergunta. Por que é que a duração dos ensaios de campo para sistemas não biológicos é muito mais curta do que para sistemas biológicos? Ou seja, 1 mês contra 5 meses. Bem, sistemas biológicos. Penso que precisa de mais tempo para estabilizar o seu processo de tratamento para que as bactérias cresçam. Inicialmente, durante o arranque de um sistema biológico, vemos que a eficiência de remoção ou certos parâmetros são normalmente baixos. E depois, o que um operador de sistema biológico normalmente faz para o estabilizar, é porque há muita água nos tanques. Normalmente, o que os operadores fazem é recircular o efluente de volta porque a eficiência ou a eficácia da remoção não é a mesma,
ou tentam concentrar o efluente no sistema para o acumular. Basicamente, a estabilização de todo o sistema leva mais tempo. Obrigada, Cris. Passando para a próxima pergunta. A norma define os critérios para ser um membro do painel para o ensaio de odor? Muito bem, sobre os critérios para os membros do painel. Basicamente, se perguntarem sobre o género, que tipo de idade, ou se há outros requisitos para além dos que estão indicados na norma, a resposta é não. Mesmo que sejam estudantes ou mesmo o público em geral, não há problema, basta que passem na avaliação dos membros do painel que mencionei anteriormente no slide. Obrigada. A próxima pergunta é a seguinte: para os ensaios de campo, as tecnologias ou sistemas devem ser testados em todos os mercados onde são utilizados, ou apenas em alguns mercados representativos? Os sistemas tecnológicos devem ser testados em todos os mercados. Bem, basicamente, não existem requisitos na ISO. Não faz sentido testar o sistema no mercado em que vai ser utilizado, porque, se trata de um sistema novo, é necessário certificá-lo. Por exemplo, depois de fazermos os ensaios laboratoriais controlados, enviamos o sistema para, digamos, Singapura, porque está a ser utilizado lá. E se falhar, o sistema deverá ser devolvido e depois terá de ser redesenhado. Portanto, o risco é grande. De acordo com a norma, é suficiente que os ensaios sejam efetuados, porque basicamente não há nenhuma localização mencionada na própria norma. Por isso, se estiver a fabricar na China, recomendamos que faça os ensaios laboratoriais controlados na China, porque há menos custos logísticos envolvidos, e também os ensaios de campo na China, ou no país específico onde está a fabricar. Tudo isto por uma questão de eficácia e de redução dos riscos. Obrigada. A pergunta seguinte é: pode definir novamente as 3 classes e dar 2 exemplos? Para definir as 3 classes, mais uma vez, como podem ver neste slide, classe 1, classe 2 e classe 3. A classe 1 é para sistemas não biológicos, a classe 2 é para sistemas biológicos, e a classe 3 é para ambos, um sistema biológico ou um sistema não biológico que tem mais do que um front-end. Então, qual é a diferença entre a classe 1 e a classe 2? Há biológicos e não biológicos. Qual é a semelhança entre a classe 1 e a classe 2? Ambos são sistemas de um só front-end. Assim, para a classe 3 é apenas qualquer sistema biológico ou não biológico que tenha mais do que um front-end. Isso significa que há 2, 3, 4 front-ends. Só para complementar, penso que alguns de vós podem estar confusos, pois nos ensaios de campo mencionamos que a classe 3 é, ou os 5 meses de ensaios são apenas para o sistema biológico. Trata-se, portanto, de uma questão distinta, de um assunto distinto. Para os ensaios de campo, em apenas os sistemas biológicos da classe 3 são aplicáveis durante 5 meses. Se se tratar de um sistema não biológico de classe B, basta efetuar 30 dias de ensaios de campo. Obrigada pela resposta. A próxima pergunta é: como conseguir gradualmente o cumprimento das normas nos países de baixo e médio rendimento? Dado que o custo do cumprimento é frequentemente transferido para as famílias, existe uma forma de adotar uma abordagem gradual do desempenho, especialmente do tratamento, por exemplo, dos patógenos de DBO e DQO? Deixe-me ler a pergunta. Claro. Muito bem, vou dividir a pergunta em 2 partes. A primeira parte é: como conseguir gradualmente o cumprimento das normas nos países de baixo e médio rendimento, dado que o custo do cumprimento é frequentemente transferido para as famílias? A segunda parte é: existe uma forma de adotar uma abordagem gradual do desempenho, especialmente do tratamento, por exemplo, dos patógenos de DBO e DQO? Talvez eu possa responder a essa pergunta. Quando se fala de cumprimento progressivo das normas, o custo que se transfere para as famílias para obterem um certificado depende, diria eu, da tecnologia e do fabricante. Mas esta norma destina-se a salvaguardar. A atual forma de eliminação das lamas fecais não tratadas tem causado muitos problemas de saúde. A ideia desta norma é garantir que não só os parâmetros de saúde humana são seguros, mas também que a própria tecnologia está a funcionar corretamente. Por isso, para responder à sua segunda pergunta, não há uma abordagem maior. Poderá encontrar alguns fabricantes que optam pelo cumprimento parcial, o que significa que efetuam determinados ensaios da norma. Isso é apenas o cumprimento de, por exemplo, as minhas funções elétricas serem seguras, mas não conseguirão obter a certificação completa da norma. Nesse caso, não se pode dizer que se cumpre totalmente a norma, pois o facto de se cumprir só partes da norma não dá uma certificação completa de desempenho. Por isso, se quisermos ser certificados de acordo com a ISO 30500, não podemos adotar uma abordagem mais abrangente. Obrigada, May. Esta é a última pergunta do dia. Um dos participantes disse: pensei que esta ISO era específica para o dispositivo do utilizador mais o contaminante e o tratamento no local. Ou os resíduos recolhidos são transportados para um ponto de tratamento. Por favor, confirme. Sim, acho que a May vai para o slide. Sim, isto, tem razão. A ISO é específica para os contaminantes do dispositivo do utilizador e para o tratamento autónomo. Aquela norma em que os contaminantes estão a ser transportados para um centro de tratamento é a 31800, que não está incluída neste webinar e ainda está a ser desenvolvida. Bem, obrigada pelo vosso tempo.
Devido a limitações de tempo, não será possível responder a mais perguntas. Se tiver mais perguntas, escrevam-nos para os respectivos códigos de identificação do seu país e nós iremos responder-lhe. Podem também escrever-nos para o mesmo endereço de correio eletrónico se pretender solicitar o webinar sobre as nossas propostas. Tenho a certeza que este webinar foi interessante e relevante para todos. Por favor, visitem o nosso sítio web, onde receberão as últimas notícias e atualizações sobre os nossos serviços. Mais uma vez, agradeço a vossa participação e tenham um bom dia. Obrigada. Obrigada a todos e obrigada, Mina. Crei e FIDA, a equipa de marketing, por terem tornado isto possível. Agradeço aos meus colegas que estiveram em linha para apoiar toda a série de webinars e agradeço a todos os participantes, especialmente os dos Estados Unidos e do Canadá. Ainda a esta hora, estamos a tentar ver se conseguimos organizar uma sessão para o outro lado dos participantes. Obrigada.